Beleza. Então, vamos lá. Eu fiquei de cabeça para baixo. Que coisa, né? Volta. Tá. Das leis morais, nós vamos estudar... Simone, como é que está a minha hora aí? Tá. Não, tá tranquilo. Agora é 2h41. Beleza. Dá para estudar os 2 capítulos, eu acho que bem. Beleza. Tem bastante Vamos tempo, lá. né? Sim. Então, olha só, gente. Nós vamos estudar o capítulo 45 e o 46, certo? Glórias e insucessos e sob dores extenuantes. Beleza? Alguém quer ler o 45? Quer começar a ler? Eu posso ler, Alexandre? Beleza, Pode- Marli, vamos lá. Pode começar? Pode. Glórias e insucessos. Pessoa alguma se encontra em clima de privilégio enquanto na vilegiatura material. Enquanto na temporada material. Isso. Tá. Isso. Triunfos e galas, destaques e fortuna, saúde e lazer não significa concessões indébitas que alguém pode usufruir sem o ônus da responsabilidade. Olha só, interessante esse parágrafo aqui, ó. Triunfo, né? Destaque, fortuna, lazer, saúde. É concessão de Deus para nós. Concessão de Deus, ó, a gente já está, como diz o Haroldo, a gente já está no limite, né? No cheque especial, mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que ele dá tudo isso para a gente. Beleza. Mas o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com isso? Qual é a minha responsabilidade em ter fortuna? Saúde, né? Em ter títulos, em ter poder. Continua lá, Marli. Empréstimos superiores ensejam aquisições relevantes, de que nem sempre sabem utilizar-se os transitórios mordomos dos valores terrenos. Olha só. Então, olha só, né, Marli? Empréstimo, tá, eu estou te emprestando, não é teu. Saúde, fortuna, né? Estou te dando lazer, poder. Você é um mordomo, isso aí é só emprestado. E outra coisa, é temporário. Desses empréstimos que eu estou te dando, né? O que tu vai fazer com eles? Você precisa, né? Você tem que há a necessidade que você adquira coisas relevantes. Que coisas relevantes? Aquelas que as traças não comem. Né? Continua lá, Marli. Teste para os portadores dos títulos e láureas, dos bens e moedas, são também exemplo da excelsa misericórdia, a fim de que todos se possam adestrar na movimentação dos recursos que levam à dita ou à alucinação, mediante o uso e a direção que cada um resolva dar às posses vulneráveis. Olha só, maravilha. Ó, tudo isso, né? Esses empréstimos superiores são teste. É teste aí para nós, portadores de títulos, de honrarias, de prêmios, portadores de bens, portadores de moedas, né? Por quê? Misericórdia, a gente não merece nada disso. Misericórdia, para quê? Só para eu viver bem assim? Né? No meu egoísmo? Não. Misericórdia, estou te dando tudo isso. Até a saúde. Olha, lazer também. Para quê? Para que você possa adestrar essa movimentação aí de discursos, de recursos. Eu vou adestrar a movimentação desses empréstimos que Deus me dá temporariamente para quê? Né?
vou movimentar de uma forma tal que possam levar aventura, né? Benefícios para mim mesmo, recursos esses que podem me levar à aventura ou à alucinação, conforme o uso que eu fizer de cada recurso desse, né? Qual é a direção que eu vou dar a essas posses que eu estou recebendo por misericórdia, não por mérito. Pode continuar, Marli. Isto porque as alegrias facilmente se convertem em tristeza. As honrarias e glórias se transmutam em amargura e desaire. As moedas e títulos se consomem e desaparecem. A saúde e o lazer passam, enquanto a vida física se extingue. Então, Somente... a gente... Só um pouquinho, Marli. O que a gente está fazendo com esses empréstimos? Certo? Porque, olha só, esses empréstimos materiais, né? Essas alegrias aí, essas alegrias que são ilusões, elas são passageiras. Essas alegrias se convertem em tristeza. As honrarias, né? As honrarias, os prêmios, as glórias passam a ser desgraça. Essas moedas e esses títulos, eu posso perder tudinho amanhã, não tem mais nada, estou desempregado, onde que eu vou estar? A saúde também pode ir embora. O que eu estou fazendo, olha, a saúde também é uma coisa importante, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Tem gente que adoece pela lei da justiça, né? E tem gente que adoece porque não conduz a sua vida de uma forma adequada. Entende? Eu vou fumar pra caramba, eu vou beber, eu vou viver na balada. O que eu estou fazendo com a saúde que Deus me deu? É claro que a gente sabe que as doenças, né, muitas das doenças que nós temos são leis de ação e reação, mas outras a gente está trazendo, às vezes nem vinha agora, vinha mais para frente, mas conforme o meu comportamento, né, eu mesmo estou acabando com ela. Então, bora lá. E tudo isso, ó, todos esses empréstimos, o que ele está querendo dizer é que tudo isso acaba. E o que você fez enquanto era tempo de todos esses empréstimos que Deus deu para gente? Bora lá. Pode continuar, Marli. Somente perduram o que se fez das posses, quanto se armazenou em bênçãos, tudo que se dividiu em nome do amor, multiplicando esperança e paz. Olha que bacana, está aqui, né, a resposta do que a gente deve fazer com esses empréstimos materiais que Deus dá para a gente, né? Somente vai perdurar, porque ele diz, tudo vai acabar, ó, esse título seu, essa glória, né? As honrarias, essas moedas, a saúde, o lazer, tudo vai acabar. E o que você fez, né, durante o tempo que você foi o mordomo disso? E aí ele diz, vai perdurar o que você fez das posses. Como, né, que perdura? Quando você transformou essas posses em alguma bênção. Quando você tinha amor e você dividiu, por exemplo, nem vou falar divisão igual, mas quando você, por amor, permitiu que alguém fosse beneficiado com suas posses, por exemplo. Quando você multiplicou esperança, quando você, né, multiplicou paz. Então, assim, o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem? E com esses benefícios que Deus deu para a gente? A gente está gerando amor, né? Porque quando a gente começa a amar, a gente divide o que a gente tem e a gente ensina o outro a amar também. A gente está gerando bênçãos, está dando esperança para alguém, está levando consolo, paz. Quantas pessoas tem aí na pandemia que a gente vê agora mais do que nunca, né? As pessoas passando fome.
E aí uma mãe, por exemplo, de família, está lá totalmente preocupada, e aí, de repente, no dia seguinte, ela fala, meu Deus, o que eu vou dar para os meus filhos para comer? É o basicão, porque eles estão passando uma dificuldade assim de miséria. Então, aí a gente pensa assim, né? No dia seguinte, tem 2 cestas básicas na casa dessa mãe. Então, assim, o pouco da gente é esperança, né, para muitas famílias. Então, é isso que eu acho que é importante, que a Joana está ensinando a gente, né? Pode continuar, Marli? Ninguém que esteja em estado de desgraça enquanto transitando nas roupagens carnais. Olha Soledade. só um pouquinho, Marli. Tá, vai, continua, que esse parágrafo de baixo é uma continuação do outro. Tá bom. Soledade, pobreza, doença, limitação, esquecimento constituem provas redentoras de que se utilizam os excelsos mentores encarregados da programática reencarnatória para a educação, a ascensão e a felicidade dos que tombaram nos fossos da loucura e da criminalidade, quando no uso das disponibilidades que lhe abusavam no passado. Tá, só um pouquinho. Então, olha só, algumas pessoas estão com mais dificuldades que a gente. Então, isso tudo está na lei está na lei da justiça, né? Não tem erro. Está passando pobreza, solidão, limitação, infecção de repetição, se está passando alguma doença, qualquer coisa, está tudo certo, porque a justiça de Deus ela é assim, né? Não tem erro. Então, o que a gente faz nesse momento, né? O que a gente tem que fazer é não deixar o amor de Deus passar por nós e ir embora. O amor de Deus, ele passa por nós, ele flui e ele tem que chegar, né, no próximo. É isso que a gente, que esses bens que nos são emprestados é para isso, para que a gente ajude o nosso próximo, né, nesse sentido aí, porque todos nós temos problemas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, assim, o amor de Deus tem que fluir por nós e chegar no outro e não parar em nós. Não sei se deu para entender como eu quero me expressar. Porque às vezes a gente está com o coração tão duro, tão frio assim, que vem uma ideia, vem o amor de Deus, vem um espírito iluminado, fala alguma coisa, mas a gente está frio, meio estático, e isso não flui e não chega no próximo, né? A gente acaba não distribuindo nenhuma esperança, nenhum consolo aí. Pode continuar, Marli. Desgraça real é sempre o mal que se faz, nunca o que se recebe. Insucesso social, prejuízo econômico, fatalidade são terapêuticas enérgicas da vida para a erradicação dos cânceres morais existente em metástase cruel nos tecidos do espírito imortal. Nesse sentido, a soledade se enriquece de presenças, a enfermidade passa, o abandono desaparece, a limitação se acaba, a pobreza cede lugar à abundância, e mesmo ocorrendo a morte, a vida espera, em triunfo após a cessação dos movimentos do corpo. Olha só, né? Então agora ela está aqui. Antes ela falou, ó, tudo aquilo que era empréstimo material para você, tudo isso vai passar. O que você vai fazer com ele? Mas agora ela está aqui numa posição, né? Dizendo o seguinte aqui, ó. Se a gente está passando por limitação, solidão, pobreza, doença, papapá, isso tudo vai permitir que nós melhoremos aí na nossa moralidade. E tudo isso também, né? Agora, passando o sentido contrário, né? O abandono vai acabar, a doença vai melhorar, né? A pobreza vai gerar abundância. E tudo isso que a gente pensa que é mal é bem.
Continua aí, Marli. Êxitos e desditas, à luz do Evangelho, se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Está aqui o parágrafo mais importante, no meu ponto de vista, tá, gente? Parágrafo mais importante do capítulo 45. Êxito, os empréstimos que Deus deu, se eu não fizer bom uso deles, coitada de mim. E o que eu acho que é êxito, tenho que ficar pensando mesmo, com cuidado. Êxitos e desditas, né? É o que ela fala aqui, ó, glórias e insucesso. Êxitos e desditas, à luz do Evangelho, está no sentido oposto à interpretação humana. O que é benefício material para mim, cuidado com isso aí. Desdita, né? Tá, aí ela falou um monte de desditas para nós aqui, ó. Ela disse, cadê? Enfermidade, solidão, abandono, pobreza, né? Tudo isso é êxito. A gente já está numa fase que a gente pediu, não, me manda uma doença aí, me manda uma pobreza, qualquer coisa assim. Então, já estamos na fase melhor, que é a fase de resgate. Quando o espírito pede, né? Vai lá, Marli. Só um comentáriozinho nisso que você falou, né? Então, você vê, quando a vida da gente está muito calma, muito boa, é para a gente acender uma luz, né? O que eu tenho? Ó, não que a gente vai ficar procurando problema, mas, por exemplo, se está bem, está muito tranquila, por que não espalhar essa tranquilidade com outras pessoas, né? Maravilha. Por que não levar um pouco também dessa serenidade que a gente aparentemente está vivendo em relação a outro, a um familiar que está precisando, a um vizinho, enfim, sair daquela zona do conforto, né? A vida está boa aqui, é um sinal, e você falou uma coisa certa, é um sinal de alerta. Epa, peraí, se a minha vida está tão tranquila, por que eu não posso levar um pouco de tranquilidade também para outras pessoas que não está tendo, no momento, essa tranquilidade? Né? O que um você está alerta. fazendo, né, Marli? O que você está fazendo com as benesses que você ganhou emprestado aí? Você é mordomo. Você está fazendo bem para alguém? Porque depois, isso aí, ela fala no começo do livro, né? Isso não vai ser, não está fora da sua responsabilidade. É verdade. Pode continuar? Pode. Na manjedoura entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reptado e perseguido. Repetado é provocado, é instigado. E perseguido pela angústia dos vencedores terrenos, largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, em imperecível lição que ninguém pode deslustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos, guarda-te na paz interior e preserva no amor, seguindo a rota do bem inalterado. Legal, né? Então, olha só, ela falou aqui, ó, Jesus, ela colocou todas as desditas que ele sofreu, né? Ó, estava lá, ó, provocado, instigado, conviveu com deserdados, trabalhou, né? Com humildade como um marceneiro, né? Escultor. Nasceu na manjedoura, na palha. Então, assim, eu penso todas as desditas, mas aí isso aí é símbolo de triunfo real. Então, ela fala para a gente olhar, interpretar isso, não de forma imediatista, como a gente faz. Que a gente vê o mal como mal,
Mas o mal, ela diz que é bem, né? Porque ela diz assim, ó. Gente, é porque eu não tenho outra palavra para falar mal, o mal. Mas olha só, solidão, enfermidade, abandono, né? Limitação, pobreza, tudo vai acabar e tudo isso vai dar lugar a quê, né? Solidão, ela fala, presença. Enfermidade, ela diz, vai ficar com saúde. Abandono, ela vai falar, desaparece. A limitação vai desaparecer também. Da pobreza, eu vou ter abundância, mas não material, né? Outras abundâncias que a traça não come. E aí, a vida verdadeira, que é do lado de lá, espera em triunfo, o triunfo real que ela diz aqui, que aconteceu com Jesus, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Nem Ali, eu ia comentar no sentido assim, a gente tem um trabalho grande, né? Aí vem as fatalidades, nos assusta, a gente fica preocupado. Então, essa semana aconteceu um fato muito triste, mas eu ponderei, e hoje de manhã eu perguntei qual é o que eu consegui de tesouro que a terra não vai comer e nem o ladrão vai roubar. Sim. A encarnação e os estudos. Sim, maravilha. Da vida. Então, a gente passa por desgostos que não é da gente, nem da família, nada, mas do trabalho que a gente faz. Então, daí você soube daquela mulher que matou a criança, né? Nós tínhamos recolhido, dado enxoval, ajudamos e, no fim, ela matou a criança. Então, a gente se choca, porque a gente acha que está fazendo um bom trabalho, ajudando a ganhar o bebê, a ter amor pelo bebê, né? Ela não quis doar nada. Aí acontece uma fatalidade que a gente não sabe se é aprovação da mãe, da família, da criança, do espírito, e choca. Sim, mas então, essa responsabilidade não é sua, né, Cida? Não, apenas a gente ajudou para não ser pior. Sim. Não, sim, entendi. E não teve um aproveitamento disso, né? Não, só que choca você. Você fala, meu Deus, como que uma menina saudável, rindo, conversando, de repente faz uma coisa dessa? Mas você não sabe o que está atrás desse espírito, né? Então, aí eu peguei e ponderei o que eu plantei, o que eu sei que eu tenho. É a encarnação para continuar trabalhando e o conhecimento. Sim. É o que também é uma coisa aqui, né? Desgraça é o mal que se faz, não que se recebe. Sim. Então, você está fazendo o bem, né? O bem, mas é isso que eu falo, a pessoa não está preparada ainda, talvez, para receber e toma uma atitude assim, porque foi muito bruta, né? Quando é uma atitude pequena, a gente não se alarma tanto, mas uma atitude bruta dessa, então, assustou muito. Entendo. Que é de uma entidade que é que eu trabalho, né? Então, chocou, assustou demais, porque a gente não esperava uma atitude assim de uma pessoa que a gente acha que está bem, né? É que eu te falei, a gente se olha, está todo mundo bem. A gente não sabe até onde está bem. Por dentro, né, Cida? Então, é que ela fala aqui, né? Então, de todas as tristezas, de toda a solidão, e tanta coisa que existe, a gente está bem. A gente verdade. Conhecimento. Por isso que a gente tem que agradecer nessas. Agradecer, porque tudo que faltou foi conhecimento, que a pessoa não aceitou, e por ser jovem, né? 20 anos, 21 anos. Então, é que eu falo, nós hoje, talvez por mais amadurecimento, a gente já vê com outros olhos. E lendo aqui, estudando, aprende. Certeza. Cida, uma coisa que às vezes eu tenho sempre comigo, que às vezes essas notícias chocam realmente a gente, né? Quando a gente vê esses crimes, essas coisas que eu sempre procuro pensar assim, essa pessoa ou essas pessoas, elas um dia farão um trabalho tão magnífico para reparar isso, que a gente nem vai acreditar. Então, essa mesma mão que às vezes tirou a vida de alguém, vai fazer um trabalho de espalhar a vida por aí, porque vai ter oportunidade de fazer uma reparação, né?
Então, por mais que a gente choque, a gente tem que ver que mesmo essas pessoas estão também sob a proteção divina e terão oportunidade de refazer esse caminho, né? Sim, é isso que eu falo. O ladrão hoje, o criminoso, naquele livro Ação e Reação, né? Vai ser amanhã um santo, vai ser amanhã uma luz. Mas até esse amanhã vir, ainda vamos conviver com fatalidades, né? É verdade. E a gente Graças a mesmo, né? Deus A que a gente gente não... está ouvindo, né? Não está participando. Então, já é É. uma grande coisa. E a gente mesmo, né? O que nós fizemos? Não sabe, a gente não sabe. Agora, mas Ainda do lado de lá, mas do lado de lá a gente vai saber, né? Margarete, tudo bem? Tá caladinha aí? Quer falar alguma coisa? Tá tranquila? Fica livre, viu, Margarete? Se quiser Oi? comentar, fica livre. Se Não, quiser não. comentar Eu alguma estava coisa. pensando no que a Cida falou. Esse é um ato que, infelizmente, ela vai ter que responder, a responsabilidade é dela, né? Mas Sim. a tristeza que ela está sentindo, ela tem que transformar em oração para que ela não fique pesada como ela está. Ela está se sentindo muito mal, a Cida, no caso. E a única forma de melhorar isso é a oração e a entrega. A gente não tem a questão da oração da serenidade. Você não pode fazer nada. O que você podia, você fez. Fez o enxoval, Exatamente. despertou nela a afetividade, tentou mostrar para ela o amor materno. Era uma questão, sabe-se lá se ela já veio para resolver isso, ou era essa criança só seria para esse momento mesmo. Então, de acordo com tudo que nós estudamos, a gente não tem certeza de nada, a não ser de que há realmente coisas que nós recebemos de graça, que nós somos só usuários, e coisas que nós precisamos aprender em relação às nossas atitudes frente às dificuldades que nós temos. Aquela frase dela que através do amor é que você vai salvar tudo. Então, através desse amor que você sente, do que você conheceu da moça, fazer a oração para que desperte nela essa realidade. Porque, infelizmente, maldade vai acontecer sempre, né? A gente não tem controle. E é importante não se sentir aí responsável por isso, né? Vamos lá. Quer continuar? Quer continuar, Alguém? Cida? E a Marli? Quer continuar, Marli? Eu posso continuar, se não tiver outra pessoa, não tem problema, não. Eu leio, não tem problema. Vamos lá. Pode começar? Pode. Sob dores extenuantes. Sobraçando dores e aturdido no barato das interrogações sem respostas imediatas, exaura-te sem consolo face às sucessivas desilusões e amarguras. Olha só, né? Sustentando, né? Sustentando dores e aturdido no abismo das interrogações sem resposta imediata. Você está se exaurindo e sem consolo diante de sucessivas desilusões e amarguras. Olha isso, cabe até para esse exemplo da gente aí que a Cida trouxe, né? Vai lá. Tens a impressão de que desmoronaram os teus castelos de esperança como se fossem de névoa brilhante diluída pela ardência do áspero sol do desespero. Todavia, não obstante o acúmulo dos sofrimentos que te gastam, esmagando os teus anelos, quais arietes da impiedade que destrói, dispões da confiança em Deus e não deves desistir da luta. Tá vendo? Então, olha só. Então, mesmo sob dores extenuantes, né? Com o acúmulo de sofrimentos que gastam a gente, né?
esmagado aí nos teus, esmagando essas dores que esmagam os seus anseios, quais máquinas de guerra que promovem brecha. Então, é como se fosse, sabe, a dor, ela esmaga, como se fosse esses arietes, é máquina de guerra que destrói, abre um buraco. Então, assim, né? Mesmo assim, sob dores extenuantes, confie em Deus. Confie em Deus e te mantém na luta, né? Vai lá, Marli. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcances prontamente as suas nascentes. É lei da justiça, né, gente? Tudo está dentro da lei da justiça. Não tem, é o que a gente fala. Solidão, doença, que mais que a Joana fala para gente? Abandono, pobreza, tudo isso aí está sob a lei da justiça. Então, essas lágrimas têm razão de ser. Vai. Reconforta-te na decisão das atitudes sãs a que te entregas e não permitas que as leviandades dos fracos e irresponsáveis tisnem de sombras os claros céus do teu porvir. Tá vendo? Faze a tua parte, ajudando sem, contudo, colocar-lhes sobre os ombros o fardo da responsabilidade que não te compete. Tá vendo, Cida? Faz a tua parte e, ó, se fica assim, com atitudes sãs, te reconforta aí, né? Com atitudes sãs, fica na tua decisão firme, faz a tua parte e não coloca nos teus ombros esse fardo, essa responsabilidade que não é tua, não te compete, viu, Cida? Amiga, força lá. Força lá. A gente sabe desse coração bom que você tem aí. Então, assim, ó, sob essas dores extenuantes, a tua parte é a tua parte. A parte dela é a parte dela. Tá bom, Cida? Vamos lá. Ninguém se poupa as dores inevitáveis na senda evolutiva. Não é justo, porém, permitir que estas esmaguem ou anulem os objetivos relevantes da tua promissora e produtiva reencarnação. Então, o que a gente deve fazer, que a Joana nos ensina sobre essas dores extenuantes? Mantém-te, né, com as tuas atitudes sãs, mantém ainda os teus afazeres, mantém os teus estudos, continua na dedicação ao próximo, mantém os enxovais, continua fazendo tudo igual, né? A gente vai isso nos chateia, nos magoa, faz a gente sofrer, sim, mas a gente continua fazendo a nossa parte para o próximo e o próximo e o próximo, né? Se quiser falar alguma coisa, gente, pode me interromper, pode comentar alguma coisa. Fiquem livres. Ali, eu queria comentar assim, né? Quando a gente está num trabalho, a gente bota toda aquela energia, né? Toda aquela vontade de fazer o bem, enfim. E tem hora que é muito frustrante, né? Você lida com uma frustração muito grande, porque não há, às vezes, uma correspondência, né? Você não é correspondido. E eu acho que a gente se depara várias vezes assim, né? Porque não é fácil fazer o bem, não é fácil fazer caridade, né? Em que muitos ainda não compreendem, né? Muitos ainda estão na ignorância. E apegados a males maiores, apegados a questões materiais, às vezes, e aí você é incompreendido. Então, eu acho que esse sentimento é o que, às vezes, é difícil, essa frustração, né, de você ver de uma forma e aqueles que você está se dedicando, né, parece que está em outra vertente, em outro caminho. Então, eu acho que realmente a sensação de frustração que fica, né,
naquele momento. Agora, se cada situação que a gente se deparar, a Joana fala muito isso, ela falou aqui também, se cada situação que a gente se deparar, ou cada frustração, né, a gente começar a dar uns passos para trás, falar, não, também não deu certo, não quer, né? Você já pensou? A gente não ia conseguir, não ia conseguir muita coisa, vamos falar assim, né? Porque a gente sempre ia estar retroagindo. Não, Então, e acho aí, importante pensar a, mesmo nisso, né? Simone, muito bom assim a sua colocação. A gente ia parar, a gente ia deixar que o amor de Deus flua por nós e chegue no próximo quando a gente, né, se depara com essa coisa meio injusta até. Eu estou fazendo tudo e você, né? E qual a consequência de todo o amor, todo o trabalho que eu fiz? Não valeu de nada. A gente vê isso também, por exemplo. A Cida está vendo a situação bem difícil, né? E a gente também vê isso em intensidade menor ou de uma forma diferente nas crianças, nos pais das crianças. Quantas crianças que a gente ensina, meu Deus, aí as crianças estão saindo do grupo, eu falo assim, às vezes sai do grupo, eu falo assim, meu Deus do céu, estão saindo do grupo. João Carlos fala, não vão encontrar nem pagando um curso mais bacana que esse, nem pagando. Então eu fico pensando assim, gente, e aí você no esforço danado e tal, e se bem que a gente às vezes pensa assim, a criança não sabe de nada mesmo, mas e os pais que estão por trás, que já são adultos? Às vezes, na verdade, o que às vezes eu penso é que nem pai por trás não tem. Abandono, às vezes, né? E tem um aspecto, complementando um pouquinho isso que a Simone falou, também, por exemplo, às vezes na família acontece também isso, às vezes você é sozinho naqueles seus pensamentos, nas suas crenças, e você fala, às vezes convida, chama, não, depois. A pessoa não entende, e às vezes e você não pode parar, né? Você fala, não, vou continuar aqui, nos meus estudos, na minha crença, no meu evangelho, quer dizer, uma hora, quem sabe, sensibiliza o coração e a pessoa está do seu lado. Então, eu acho que isso aí é muito para cada um de nós mesmo, cada um na sua parte, de não desistir. Não, eu vou fazendo, vou continuar, né? Mesmo que seja um trabalho solitário, um caminhar sozinho, mas como nós vimos no lá, se é solitário, tem razão, né? Vai ver que abusou muito de muita gente e hoje tem que caminhar sozinho aqui, né? E firme, né? Então, tudo é um aprendizado, né? Você tirou as palavras da minha boca, viu, Marli? Porque, em especial, quando é diante da família, que a família, a gente até, né, quer se empenhar mais, a gente quer que aquelas pessoas, porque são as pessoas mais próximas, são as pessoas que a gente mais ama, né? E aí você fica muito frustrado. Você fica muito frustrado. E você fica sozinho. Hoje, eu já não me sinto sozinha, porque acho que a própria mediunidade me permite, né, como outros, né, a mediunidade para todos nós, permite a gente perceber que não estamos sozinhos e que tem um amparo espiritual muito grande. Então, para mim, o que eu não me apego aqui nas pessoas que a gente vê, nos quem estão encarnados. Para mim, a conexão, eu procuro me ligar realmente aquilo, tentar ligar ao céu mesmo, sabe, né? Faço um esforço gigantesco, né? Porque tentar lembrar que essa espiritualidade, ela está aí com a gente, ela está presente. Então, até nesses momentos de frustração, de solidão mesmo, de você ver que parece que a causa é só sua, né? Porque a gente tem isso, parece que a causa é só da gente, mas não é. Tem uma espiritualidade maravilhosa que está aí nos amparando e está nos dando força, inclusive, porque talvez se não tivesse, a gente também não tinha essa força, às vezes, de continuar.
Sim. E a gente tem que ser leve, sabe? Eu acho que eu sempre bato nesse ponto. A gente tem que ser leve, na medida do possível, né? Claro, cada um a sua maneira. A gente tem que ser leve, leve com a gente, leve com os outros, é suavidade, né? E conexão, e não pensar nas pessoas ou nos fatos aqui, pensar nessa espiritualidade que está investindo em nós, porque se a gente está trabalhando é porque já tem uma espiritualidade que está investindo, que acredita que nós somos capazes. Então, Não esqueça, hoje, eu penso assim. eu não esqueço a fala do Divaldo, né? Quem é solidário não é solitário. Verdade, Ana. E isso é o que nos mantém, né? Isso aí é o que nos dá força, coragem, porque nós estamos caminhando, né? A gente, lógico, quer que o nosso familiar vá, o nosso amigo, tudo, mas cada um tem um tempo, né? E a gente tem que respeitar também esse tempo de cada um. Afinal de contas, como diz uma tia, a gente tem a eternidade, né? E nós nos alimentamos desse amor que nós damos. E isso é muito, muito bom, né? Isso é que nos mantém firme para seguirem adiante. Sim. E se a Verdade. gente começar a impor o que a gente pensa, que a gente, né? A gente estuda, que a gente aprende, que é maravilhoso, mas aí então a gente está querendo ser dominante. E não adianta, né, Ali? Não adianta. Nada que é a força não vai. Exatamente. Aí que foge mais ainda. Exatamente. A gente não pode ser dominante, a gente tem que ser Tem que ser. pacífico. Como Jesus Tem que foi, ser o né? exemplo, pacífico. O exemplo dele, né? Ele exemplificou. Sim. A gente não, ele não está esperando a gente até agora? Quantas encarnações Pois é. Quantas encarnações Pois a é. gente está gastando com isso aí? Não tem nada imposto. Vai lá, Marli. Vamos lá. Muitos dizem que a morte deverá ser o fim dos padecimentos. Sabe que não é assim. Outros asseveram que morrer é consumir-se no caos. Estás informado de que a referência não é correta. Cada vida tem a suceder a desencarnação decorrente dos hábitos a que se afervora. Certo. Para Então o a gente sabe isso, né? E a desencarnação está relacionada, intimamente relacionada de como nós vivemos esta encarnação, né? Vai lá. Para o além, consequentemente, são transferidos os anseios e os sorrisos, os segredos que se revelam, os enigmas que se decifram, as conquistas que se fixam como bênçãos e desaires que se convertem em canga e carga de espinhos. Então, para o além é o que eu falei, né? A chave que você abre, você leva aberto. A chave que você fecha, você leva fechado. Então, tudo isso vai ser transferido para lá. As nossas conquistas, né? Como bênçãos que nós adquirimos e também as nossas desgraças, né? Que vão ser os nossos espinhos. Pode continuar. Resolve aqui, quanto antes, logo surja a oportunidade, os problemas e as complicações. Não te ensejes, no entanto, quedas ou desesperos em razão de ti mesmo ou daqueles a quem amas. Então, Cada... não te permitas, não te proporcione desespero, nem queda, né? Mesmo pelos que você ama. Continua na luta, né? Continua na luta, vai. Cada ser responde pelos próprios atos, hoje ou mais tarde. Tens a luz da fé que brilha à frente. Preserve-a e esculpe-a no cérebro, clareando o coração. Segue adiante, mesmo que sobraçando tantas dores, esteja a ponto de parar, de desistir ou de tombar. Então, mantém, né? Mantém firme aí teus passos, né? Mesmo que esteja a ponto de parar, desistir ou tombar. Não, mantém, continua. Faz a tua parte, mesmo... É o trabalho de formiguinha, mas faz. Mesmo sendo contrariado por um monte, né? Não, você está errado. Não, tá bom. Me deixa aqui no meu caminhar aqui, né? Solitário. Às vezes não, nem tanto, né? Às vezes sim, às vezes não. E nós, quando nós conversamos aqui, mesmo
internet, um ajuda o outro, e a gente não está solitário, nós estamos unidos, né? Nessas conversas, nesses raciocínios lógicos, junto com a Joana. Joana traz tudo isso para a gente, isso é união, né? Como a Simone fala. Tem os espíritos também que nos acompanham, que nos protegem. Se nós tivéssemos olhos de ver, quantas coisas a gente ia ver que eles nos proporcionam que a gente nem sequer sabe. Então, é isso aí, vamos manter as nossas aulas, que são a nossa união também, as nossas caminhadas. Cada uma de nós faz um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente troca experiências. Então, solitárias assim, totalmente nós não estamos, porque Deus nos permite que nos encontremos aqui pela internet, não presencialmente, mas já trocamos ideias, né? Por aqui mesmo. Pode continuar. E eu acho que, além de, como você falou, a gente troca os raciocínios, mas a gente troca emoção também, né? Mesmo cada um na sua casa, a gente não pode se abraçar, essa parte assim, mas a gente troca emoção, porque a gente é emoção, nós somos raciocínio, nós somos razão e somos emoções também, né? E a gente troca e tem que trocar mesmo, né? É para isso, a gente tem que vivenciar a vida. Quando você vive leve, que eu falei, de forma suave, isso não quer dizer que você não vai botar para fora as suas emoções, as suas angústias, as suas vontades também. A gente tem que conviver com tudo isso, né? Faz parte do nosso aprendizado. E eu acho que a gente está junto aí, estamos juntos, como diz, né? Estamos juntos. Com certeza. Vamos lá, continuar lá, Marli. Coroados de espinhos, ferido por uma lança e atendido na sede por uma esponja vinagrosa, carregando na alma a ingratidão e ouvido dos amigos, sob um céu púmbleo que ameaçava a tempestade, Jesus não parecia um triunfador, confundido com 2 bandoleiros que completavam a cena trágica do Calvário. Todavia, era um incomparável Filho de Deus no supremo abandono dos homens, mas em superlativa glória com a divindade, mediante cujo testemunho atingia o ápice do seu ministério de amor entre as criaturas. Pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleças. Dor é bênção libertadora, através da qual se rompem os encantamentos da ilusão e da fatuidade, dando ensejo à imarcessível conquista dos inalienáveis tesouros do Espírito Eterno, ditoso após a luta redentora. Conquistando, né? As coisas que são os tesouros do Espírito, que a traça não leva, ladrão também não. Essas conquistas, elas falam que são conquistas inalteráveis, ou seja, é nossa depois que a gente conquista, é nossa para sempre. Depois dessa luta aí, depois dessas provas, as dores extenuantes, né? Beleza. E a espiritualidade não deixa a gente parar. Ontem eu acordei, tinha um berço na beira da minha cama, na frente de casa, abri a porta, dei de cara com o berço. Nem sei quem entregou. Hoje a mulher já veio. Eu já dei 7 enxovais essa semana. Tá vendo? Você tá vendo? Os espíritos precisam vir. Maravilha, Cida. Maravilha. Beleza. Gente, eu queria te falar, Simone, que eu fui na federação e a partir do dia 10 vai ter o livro, próximo livro nosso, que ela pediu que não tinha. O da Joana, né? Tá. Então, já vai ter, né? Já vai ter. Que legal. Bom saber, porque eu tenho que comprar também. Eu perguntei outro dia no grupo lá, porque eu não tenho esse livro. Vou comprar também, aí ótimo. Eu comprei por R$5, ficou em 16 pelo estante virtual. Deve chegar essa semana. Vem rapidão também, né, Margarete, pelo estante virtual. Aí eu comprei esse próximo e o outro também, Rumos Redentores, que eu aproveitei, porque estão para vir só um livro, já peguei 3, e aquele que a Cida falou da paz e redenção. Isso, comprei também.
Esse é muito bom, eu já li ele. Já, todo dia eu Eu pego uma... achei bom porque assim, os 3 ficou com frete, que é mais caro que o livro, ficou em R$ 58 tudo. Ó, o preço de um livro, comprou 3. É o preço de um livro. Maravilha. Então, eu passei lá na federação, falei, vou aproveitar, ver se tem. Aí ela falou, não, eu vou pedir, porque já facilita para quem não tem de última hora, assim, né? Que precisar, vai ter. Beleza. Muito bom. É. Gente, alguém quer fazer a nossa prece de despedida? Olhou para todas. Hã? Eu faço. Beleza. Pai, que está sempre nos acompanhando, Jesus, que é o nosso mestre, nos dá a luz, os espíritos benfeitores que são sempre ao nosso lado, a Joana e a Mano, que agora estão também nos acompanhando, e nós estamos os acompanhando nos entendimentos que eles colocam nas lições toda semana. Ajuda-nos com as nossas dores, que possamos reconhecer os êxitos e as desditas como programação reencarnatória para ter êxito pessoal, da nossa melhoria pessoal. Ajuda-nos nesse momento de dificuldade, em razão da pandemia, da inflação brasileira, na falta do alimento na mesa das nossas pessoas que a gente conhece, mas não são da nossa família, e mesmo daquelas da nossa família. Faça, Senhor, que possamos, cada um de nós, mesmo quando não tenhamos o bem a oferecer, que possamos fazer oração para que pessoas que são beneméritas possam fazê-lo. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas mágoas e decepções, para que elas se transformem em alento, para que a gente busque uma melhoria na nossa esperança e na nossa fé. Cada vez que a gente se sabrar sobre as aflições e sofrimentos, a gente possa ver à frente a luz. Tenha conosco, Senhor, sempre o nosso companheiro, o nosso anjo protetor, o nosso amigo espiritual, que nos oriente, que nos encaminhe para as sendas mais corretas da nossa vida. Que saibamos ter humildade, generosidade e fraternidade com as pessoas, aqueles de casa, os mais próximos e os mais distantes também. Faz com que os nossos ouvidos e os nossos olhos possam ver a verdade das coisas, do que está acontecendo no mundo. Ajuda-nos a fazer boas escolhas, a ajudar as pessoas a ter essa opção de fazer escolhas. E esteja sempre conosco, Senhor, durante a nossa semana, protegendo-nos de nós mesmos. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Beleza. Que prece mais linda. Missão Gente, cumprida. Obrigada. Simone, agora tem que desligar, interromper, porque se a gente só fechar a sala,